graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que deu a vida por nós, para assim nós seguirmos adiante, firmados em Ti, porque somente no Senhor Jesus Cristo nós temos certeza da salvação. Aleluia. E confiados estamos em Ti, certos estamos, seguros, firmados nesta palavra. Aleluia. Para que assim como o Senhor nos tem dado, nós obedecemos. O profeta mensageiro que o Senhor nos enviou, para assim crermos e estarmos satisfeitos com tudo aquilo, Senhor, que Ele nos tem dado, para crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, abençoe cada irmão, abençoe cada um, Senhor, que saia cheio da graça do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar então 317. Soldado somos aí maior. Soldado somos de Jesus e campeões do Rei da Luz, dos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, cantando vamos combater, contra o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, hão de receber alegres como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós, de jamais lutarmos só. As flechas do mal não perder, mas combater até vencer. Olha os campeões no céu, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui,
que a salvação fala. Vamos falar da salvação? Amém? Vamos aos destaques da escola dominical. Eu não quero preparar um destaque bem. A senhora que acompanhou bem mais tempo lá. Como se diz como que você fala antes, pastor, a preparação. O que a senhora pode falar para nós? Preparem e depois nós vamos. Mas primeiramente vamos destaque da escola que o pastor pregou. Quem foi abençoado amanhã? Quem foi ajudado? Amém? Deixe seu destaque, então, começando pelo senhor, irmão Tassilo. Oh, Deus. Meu. Destaque que O pastor falou sobre Jó. Jó sofreu bastante. Agora eu estava pensando, o pastor já falando sobre Jó, e eu pensando, Jó estava ancorado. Ancorado é assim. Ele podia morrer, mas para trás não voltava. A âncora não deixa ceder nada para trás. Fica no lugar. Se acontecer o barco, o navio ir ao fundo, a capitania pode procurar que ele está no mesmo lugar. Assim deveria ser nós. Tem problemas, dificuldades, mas voltar, jamais. Volta para onde? Para ir para onde? Não tem outro lugar, outra solução. Se nós descer aqui, estaremos subindo ao encontro do Cordeiro. Não tem outra solução. Jó era um homem que estava ancorado naquilo que ele criou. E outra coisa, eu estava pensando, pastor, sobre a mulher dele, a esposa dele. Nós sempre falamos que a esposa dele se desviou. Mas a esposa dele falou uma frase tão certa, amaldiçoa o teu Deus e morre. Era na hora. Não dava tempo de nada. Era só ele amaldiçoar Deus e morrer. Era tudo que o diabo estava esperando. Era amaldiçoar. Acha que dava tempo? Ela falou uma frase certa, amaldiçoa o teu Deus e morre. Era só amaldiçoar e morrer. Eu estava falando com o pastor ontem, comentando, sobre Davi, a respeito do nosso Adãozinho. Davi está em 2 Samuel, capítulo 12. Davi, quando teve aquele filho, com a mulher de Urias, ele orou. E naquele tempo tinha uma tradição que eles se jogavam na terra, se rolavam na terra, não sei como é que eles faziam. Davi orou 7 dias. A Bíblia não diz que ele orou, a Bíblia diz que ele jejuou. Por 7 dias esperou. E no fim de 7 dias a criança veio a morrer. Quando a criança morreu, ele se levantou, banhou-se, tomou seu banho, pediu pão e foi comer. Aí o pastor estava falando uma coisa certa. É a mesma revelação que nós temos, ou nós temos a mesma revelação dele, né? E aí ele continua falando, que adianta se a criança estava viva, eu jejuei, eu clamei, Deus não respondeu, agora a criança está morta, porventura eu vou trazer de volta. E Davi agradeceu a Deus, sepultou, continua a vida. É uma boa lição para nós, né? Então são isso, irmãos. Não tem outra solução a não ser você estar sempre agarrado nos braços do Senhor, que é o único que pode nos conduzir. Amém. O senhor falou da âncora ali, o pastor falou de manhã, nada pode mover o Filho de Deus. Não tem como voltar atrás, né? O que me chamou muita atenção também, que o pastor falou, eu não sabia. Jó
foi bem antes de Gênesis, não tinha Bíblia, né? É uma predestinação. Hoje nós temos tudo. E muitos voltam atrás. Então que Deus tenha misericórdia de nós. O diabo tendo a vida que ele tinha, e mesmo o Jó tendo a vida que ele tinha, e mesmo assim o diabo começou a acusar ele. O acusador, né? A fé espera com paciência. Deus podia confiar em Jó. Será que Deus pode confiar em mim? Isso eu peguei para mim. Será que Deus pode confiar em nós na hora da prova? E dizer graças a Deus? O pastor usou esse termo de manhã. Nossos motivos e nossos objetivos Deus já conhece. Isso aqui também é muito profundo se a gente for pensar na hora da oração. Por que tu tá? Porque nós temos pedido isso para Deus. Qual que é o motivo e qual que é o objetivo? O pastor deu um exemplo bem prático ali de meio-dia, né, pastor? Falando de um trabalho, ele comentou, pastor Paulo Mendes, não, Deus vai conceder o senhor. É por um bom motivo e um bom objetivo. Então isso fica de aprendizagem para nós. Se antes mesmo de pedir, a gente pode pensar assim, por que eu vou pedir isso? Qual o objetivo de eu pedir isso a Deus? Será que vai ser de benefício para mim, para minha família, para minha igreja? E até mesmo Deus sabe se aquilo vai afastar você de Deus. Por isso que muitas vezes, bem prática, falando pessoalmente, eu sempre tinha um desejo, profissionalmente falando, e corri atrás, e fiquei por 2 pontos. Polícia Rodoviária Federal. 2 pontos. Uma questão que eu tivesse acertado, que eu não tivesse errado, no caso, uma certa anula uma errada. Uma errada anula uma certa. 3 pontos lá. Uma questão que eu não tivesse errado, eu estaria dentro. Mas fiquei bem tranquilo. Eu disse, meu Deus, não é. Eu quero que o Senhor faça a tua vontade perfeita, não a minha. E graças a Deus, desde então, Deus me escutou. Deus tem me abençoado muito. Eu tenho muito para agradecer. Não se usa o dom de Deus para comércio. O que você pede a Deus, qual o motivo, qual o objetivo, isso já falei. Deus conhece o motivo de cada coisa que pedimos a Ele. Eu botei como exemplo, por que Deus deu força a Sansão? Por que Deus deu o dom de revelar sonhos a José? Que os nossos motivos e objetivos estejam na vontade perfeita de Deus. Ezequias deu uma razão a Deus. Jó sabia que estava certo com Deus, mesmo sendo acusado de ser um pecador secreto. O que adianta ter o mundo inteiro e não ter uma vida eterna? Amém? Vamos ao destaque de vocês? Outra coisa, né, irmão, que o segundo o doutor lá, o diabo primeiro tirou as ovelhas, tirou o gado, tirou tudo para depois tirar os filhos. O irmão Brana diz que Jó, quando perdeu os filhos, ele estava despenado, ele não tinha uma ovelha para oferecer a Deus em sacrifício. E outra coisa. Destaque de quarta-feira do pastor. Ou você faz parte do drama, ou é simplesmente um espectador. Agora, fazer parte do drama, tem gente que faz parte de um drama, como nós conhecemos, igual aqui, assim, meio vestido, né? E outros mais, gravado e tal, e bem preparadão, mas também tem um drama que tem aquele coitadinho do bengala, velhinho, né? Cabelinhos tapados, mas todos nós fizemos parte, pela graça de Deus. Todos nós. Ninguém aqui está simplesmente para expectação. Então vamos ao destaque. Eu acho que
para mim chega, né? Porque Deus. Como é que o senhor fala? Destaque, a gente se vive, não escreve, mas tu escreve para não esquecer. Não, porque o destaque geralmente é assim. Tu pode pegar. Geralmente é assim. Eles pegam a folha, os frutos, e eu, para pegar o fruto, sou obrigado a contemplar as raízes. Onde é que as raízes estão? O moinho que nós ouvimos, acho que foi quarta-feira também, aquela do programa. Tudo vai terminar, tudo, sobre aquele hino. Só o amor de Deus por mim nunca terminará. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou dar um destaque de hoje de manhã e completar. Então, hoje de manhã. Tem coisas que é aqui do mundo. E nós temos algo maior que a vida eterna. Aí, comentando sobre lá, eu acredito que lá, eu saí lá e eu disse assim, nossa, gente, tá indo, parece que não quer ir embora, né? Não só eu, mas todos os chegaram, estão lá, todo mundo dizia assim, não dá vontade de sair daqui. Aí a gente até fizemos barreira lá, mas foi assim uma experiência sobrenatural mesmo que a gente vivenciou lá. Para mim foi um privilégio muito grande, assim, primeira vez participando, né, tá inteirado de como que é que funciona o recanto. Chega lá, não é assim bonitinho, tudo limpinho, tudo rastladinho, não é tudo um mato que tem que ser devassado, né? Abrir trilha, tudo, limpar de latarias para cima, vamos dizer assim, né, vô? Lá, do chão até o teto, tudo limpo. A gente às vezes vê os irmãos sobem seu telhado, cheio de coisa daquele telhado lá. Fica um ano fechado, né? E às vezes tem que cuidar, porque às vezes vai estar uma calha quebrada, pode cair, mas graças a Deus sempre botou a mão, né, para não acontecer nenhum acidente, graças a Deus não aconteceu nenhum acidente grave. As cobras também, né? O pastor está falando. Muitas cobras, graças a Deus. Graças a Deus, foi livramento. Por 2 vezes, uma vez estava uma sacolinha, eu peguei a sacolinha, ela estava lá dentro, né? E depois no outro dia mataram, e no outro dia limpando lá os banheiros, fiquei o dia inteiro limpando, e de noite ela apareceu lá de novo, no mesmo dia que eu estava. E descobri também que no dia depois que a gente foi embora, lá onde é que eu estava armada a barraca, 2 barracas para frente, antes de chegar a minha, tinha uma lá debaixo da lona. Então, tipo assim, foi só Deus mesmo para proteger a gente, né? Porque ó, de noite a gente ia para a barraca, ia pisando por cima e não via, né? Mas graças a Deus sempre protegendo as abelhas também, né? Teve um dia lá que tive até que evacuar o lugar lá para elas se acalmarem. Mas tudo Deus pondo a mão, né? Esse ano a onça parece que estava um filhote. Ela estava um pouquinho mais brava, né? Pois é, boa no bolso. Mas olha, e ela estava bem próxima do acampamento dessa vez. Ela estava a 4 quilômetros. Então, ela deu uma voltinha ali perto da capelinha. A senhora fala isso só depois que voltou, né? Antes mais Não, estava nos vizinhos, né? Pra que ver ela. Mas estava lá na Aroeira, né? Pertinho. E até deu testemunho da irmã Esther e da Hope, né? Que tocam lá na frente. Ela saiu de manhã cedo, na quinta-feira, para corrida. Elas fazem sempre corrida matinal. É 6h30. Elas foram correr, né?
2 voltas dessa vez elas deram, nas trilhas. E depois o irmão Júnior Caiapone, lá pelas 7 horas, foi fazer a ronda, né? Porque só sempre de manhã, cedo, eles fazem a ronda tudo para ver um bicho mesmo próximo, né? E na parada ele achou uma estranha pegada. E lá estava em cima quase em cima da pisada onde as meninas tinham corrido, estava a pata dela. E em cima da pegada que já tinha passado. Então deu questão de meia hora da passagem dela e do animal e ainda do irmão, né? Então para toda uma noção. Aí até o pastor Machado disse que era para elas começarem a se cuidar e não ir, né? Mas por um tempo, porque ela já estava tipo assim, já determinando qual seria a sua próxima presa, né? Porque a onça tem um raio de 50 km que ela tem domínio ao redor. Então, se ela já estava próxima ali, ela já tinha um alvo já. E elas sempre iam de manhã cedo sozinhas. Então, ela já fica mais brava. Mas quanto a isso, no mais, foi tudo tranquilo. Eu ainda no outro dia fui lá na capelinha de madrugada com medo, mas fui. Fui com medo de assim, olha, quem que vai? Tem que ir muito menino junto pra sua moça, não vai dar certo. Eu tenho medo. Aí eu disse assim, vamos nós meninas, vamos ficar no meio, assim, tudo em redor de nós e a gente vai indo, vamos orando, vamos encantando. Mas aí deu, graças a Deus, tudo certo. Quando orei no meio de pé, um olho aberto, fechado, vigiando, né? Mas, no mais, assim, foi um momento, assim, muito bom. Antes de começar a temporada, tipo, das semanas, né? Da limpeza, a gente foi primeiro na capelinha e iniciamos orando lá, sempre de madrugada com os jovens. E quando terminou, na última sexta-feira, quando terminou, a gente foi lá para agradecer. Eu disse que eu fui 3 vezes de madrugada na capelinha. A primeira vez eu fui, que foi em favor da tia, né? A segunda vez eu fui em favor do Adão. E a terceira vez eu fui para agradecimento. Né? Foi as 3 vezes que eu fui. Fora as outras vezes, né, dos cultos normais. Eu digo assim, senta todo mundo. Foi só um grupo de pessoas de manhã, de madrugadinha, que a gente sai num horário específico, para ir lá, questão de meia hora. A gente, 1 hora, dá 1 hora. A gente sai 6h10, 6h15, vai à noite ainda, tudo escuro. A gente vai lá, chega umas 6h20, por aí a gente começa a oração, faz uma oração. E essa vez, depois que terminou, a gente fica sentadinho naqueles banquinhos, tem? Fica sentado, às vezes contemplando, antes de aquele silêncio, fica escutando o canto dos animais, assim, os barulhos, né? E essa vez eu comecei, depois no último dia, eu até falei, né? As pessoas nem sabiam se era um momento propício, né? Para aquilo, daí eu comecei a conversar e falar, agradecer pelas amizades, pelo companheirismo, que eles eram pessoas importantes para mim, que sempre me ajudavam a elevar minha fé, né? E agradeci já chorando, né? Que eu sou meio chorosa. Aí foi tudo assim, tranquilo, e daí depois que a gente parou, até falei pro Marcos André, eu tô bem nervosa. Canta para mim o seu irmão, que é um menino que mexe muito comigo. Eu sempre choro, menino. E daí ele disse, mas não sei como começar, então eu vou cantar a roupa mesmo. Aí comecei a cantar e tudo mais, já no finalzinho eu peguei o celular e filmei eles ali cantando junto comigo. E foi um momento assim muito bom de encerramento, né? E pude ver também muito carinho, grande carinho dos irmãos tem com nós, né? Que os pessoal lá, os gaúchos que vão, que estão sempre preocupados, né? Na verdade, com todos os irmãos, mas assim, eu digo, temos um carinho especial deles lá, né? Que eles gostam mesmo. Mas no mais, assim, foi muito gratificante. Foi um recanto dos recantos. Eu disse que foi o melhor recanto que eu fui.
Tipo, se fosse uma semana também eu acredito que ia ser só o melhor, porque eu aproveitei tudo que deu para fazer, eu fiz de tudo, assim, sabe? Pra vivenciar mesmo. Eu disse que eu vivi mesmo o recanto desses 10 anos que eu já vou, 10 anos que eu vou. Foi o melhor, assim, que eu participei de tudo que eu podia. Eu fui, fiz e estamos aí, né? Mas, assim, naquela a gente nota o carinho deles, né? Especial. Pelo gaúcho. É muito sacrifício, né? O irmão perguntou, mas vocês passam duas noites dentro do ônibus, passando 2 noites. Mas o que leva vocês a vir aqui? Ele falou, não teria lugar, mas eu digo, não é o rio, vamos dizer, não é o lugar. Eu digo, é a fé que está junto, reunido, o companheirismo. Eu disse, tu vai deixar, tem o gasto financeiro, você tem o conforto da tua casa, deixar para ir lá botar o pé na areia. Se tu for ver para esse lado, é difícil. Não tem uma coisa, consegue manter uma coisa limpa, bem organizada, tu não consegue. Ainda mais com criança, mas é algo maior, é uma força maior que tu. Se tu, eu só fui uma vez, tinha ido só uma vez na capelinha, essa vez eu fui 2 vezes no recanto. Essa vez é diferente, né? Parece que uma coisa mais, se aproxima mais fácil de Deus. Tem um destaque do pastor Joaquim também lá, ele andando lá pelas trilhas. A gente crê que é um lugar especial, né? Porque se tu olhar assim, não tem nada demais. Se não for as pessoas que estão ali, tu passa, não te chama atenção em nada aqui, não tem nada bonito, não tem nada de... É uma coisa especial que tem ali, né? Na sexta-feira, antes de começar as temporadas, a irmã lá decidiu de nós fazer umas trilhas, né? Eu dava um pouco de medo, vai que encontraram um bicho, né? Sou muito medrosa. E daí as meninas foram, deu assim, um mato lá na frente e nós fomos indo, né? Porque, tipo assim, a gente tava ali no fone e eu achei que vamos pra cabecinha. De repente eles viraram assim e entraram no meio do mato, do nada. Eu disse, tenho certeza que é por aí que a gente tem que ir da capelinha pra cá, disse assim, né? E nada, começaram aí assim, gente do céu. Aí a gente foi em lugares assim, quando a gente já vai chegando, a gente já vai sentindo uma atmosfera diferente. Tu vê que não era um lugar assim, uma jaula também, vamos dizer assim, porque era onde a gente passou, eram uns lugares onde o pastor Joaquim ficava dormindo de noite para caçar. A gente foi tudo na mata mesmo, sabe? Então era tipo um cercado que eles faziam, de tipo uma gaiola, sabe? Uma gaiolinha assim, uma cama baixinha, bem baixinha, só que não tava o colchão, só tava a cama baixinha, que ele ficava dormindo lá de noite para caçar. Eram lugares assim, ou às vezes era uma coisa mais no alto, assim, tipo uma capelinha, só que menor, de madeira, que eles ficavam também dormindo ali de noite, só para vigiar, para caçar, né? E a gente foi indo, e de repente a gente chegou lá nos bambus, no bambuzão, né? Onde foi feito o clipe, né? E tudo mais. E eu não acredito que a gente está aqui, né? Porque a gente foi caminhando assim meio. Eu estava seguro, né? Só quem sabia lá na frente do caminho que estava guiando. Eu disse, mas não é que a gente está indo, fomos caminhando que nem vimos, sabe? Tipo assim, não cansemos nem nada. E fomos rindo e cantando e brincando. Né? E quando veio, chegamos lá. E eu já comecei a chorar. Eu não acredito, a gente veio aqui, porque a gente sempre vai no trenzinho, mas a gente não desce lá, a gente não para. Né? A gente só tem a meia parada no trenzinho, começa a tocar música, daí a irmã comenta, né, sobre o local lá. Mas tu andar lá, foi uma sensação muito boa. Meu destaque foi aqui. Né, de viver assim, sabe, de tu andar lá naquele caminho, sabe, que foi andado, que
foi muito especial para mim aquele momento da primeira sexta-feira, sabe? Foi uma coisa assim que eu vivenciei que foi muito prazeroso de ver, né? A gente tinha contado no pai isso aí. Mas foi assim muito gratificante, foi muito bom. Depois até fiquei meio por último para tirar umas fotos. E eu que estava meio por último, as meninas começaram a correr e eu fiquei por último. Eu disse, meu Deus, vou ficar para trás aqui, o bicho me pega. E comecei a correr também. Mas foi muito, assim, muito bom. Assim, as amizades que eu já conhecia se fortaleceram mais. E as que eu nem conhecia, fiz amizades novas, né? Mas assim, até todo mundo dizia assim, nossa, esse recanto é diferente, tá leve, assim, tá tranquilo, tudo se acerta, tudo se ajeita, não tem nada de conversa, tudo vai, né, se ajeitando e foi. Até comentaram, né, que o ano passado chegou, então a primeira semana eles ainda estavam arrumando e limpando coisa, estavam cercando a quadra, não tinham cercado. Nesse ano, como foi um pouco mais de gente, né? E esse ano foi bastante sangue novo, muita gente nova. Eles conseguiram terminar um dia antes, que foi na quinta-feira, a gente terminou. E na sexta-feira a gente teve sexta-feira livre, que foi o que deu pra gente ir, né? Nas trilhas, deu pra gente, tipo assim, descansar, né? E começar a temporada, né? Mas foi muito bom mesmo. É porque a trilha lá é pouco marcada porque fica um ano, né? Sem ninguém ir, aí é pouco marcada. Não, e até as trilhas abertas, olha assim, a da capelinha, gente, os matos ali invadem. Sim. Né? Então, outra coisa que eu notei, né? Os meninos de trabalho, meu Deus, é sofrido. Também. Para mim, assim, a experiência de Jó, ela sempre foi assim, sempre representou muito para mim. Aquela primeiro estado da vida, né? Digamos, o primeiro período da vida de Jó, né? O quanto ele era abençoado, né? O quanto ele significou, né? Para aquela geração, para a época dele. Que ele manteve aquela comunhão constante com Deus. E para mim, o que, digamos assim, o que permitiu, né, que o segundo estado, a segunda fase da vida dele fosse melhor que a primeira, porque ele manteve aquela comunhão com Deus, mesmo na lepra, ele não perdeu aquela comunhão, né? Ele continuou, mesmo na comunhão que ele tinha com Deus, ele continua tendo, né? E eu acredito que foi essa comunhão que ele manteve com Deus, mesmo na lepra, que deu condição para ele superar, né? Ele não ficou assim, tipo, ele não ficou apegado, ele não ficou preso no que ele havia perdido, mas ele pegou o que sobrou, que foi a vida dele, e ele cultivou, né? Cuidou. E por isso que por isso que a segunda etapa da vida de Jó foi a melhor. Eu também ouvi dizer que tudo que Jó tinha foi multiplicado no segundo estágio, né? Da vida dele, menos os filhos, porque eles já estavam salvos pelo sacrifício, né, que ele tinha oferecido, pelos filhos, né? Deus, então, considerou, né? Na lepra, na riqueza e na lepra, ele se sustentou, vamos dizer assim, se manteve. Não teve a comunhão com Deus. Perdeu tudo, ficou o que restou, muito bom Isso estar. é uma escola para a gente, né? Ou seja, não perdeu nada, né? Não, Não perdeu Deus. não perdeu nada. Graças a Deus. Oh, glória a Deus. Pastor Mulherlei no recanto. Nosso Deus tem bênção para todos nós.
não se imita, ele é sequência. Amém. Nada pode separar do amor de Deus. E aqui tem outra, não sei se está meio misturado aqui. Aproveite o seu tempo enquanto você pode. Amém. Jesus é bom. Tem isso. Tem tanta coisa boa. Eu já estou com 80 anos e não sei guardar as coisas, mas assim na cabeça, né, para tantas coisas boas que a gente pode guardar, né? Mas não sei, entra e sai, mas graças a Deus, pela graça e misericórdia de Deus, meu tempo de idade, nunca ofendi ninguém, nunca perdi o curso, né? Essa idade porque eu ia, na criança ficava. Às vezes eu fiquei em casa, fiquei chorando. Eu disse, meu Deus, eu publicei, eu não vou. Tudo graças a Deus, eu estou tentada. Melhorou para me sentar. Mas estou aqui. Mas tem uma coisa assim, irmão, que se eu não for, parece que não está bom. E enquanto não vem aquela coisa gostosa assim, aí pronto, aí está tudo bem para mim. Quantos anos você está? Sou contente. Quantos anos, Mateus? Vou fazer 88 anos. Eu lembrei da mãe da avó, pastor. Ele deu problema dela, né? O filho senta do lado dela, ela não sabe o nome, não. Daí você vai lá, oi, vó, como é que a senhora está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ela vai comer, senta na mesa, vai fazer oração. Não esquece dessas coisas, não esquece. Esquece o nome do filho, dos filhos, mas não esquece de Deus, né? Oh, glória a Deus. Mas sabe, graças a Deus estou aqui, completei a minha caminhada para cá, chegando o filho. Ele já se despreocupa mais. Dentro da igreja, Deus quiser, ver se ele me tomar aqui. Eu não deixo. Amém. Desde pequenininho, eu me lembro disso. Eu tenho uma filhinha assim, uma velhinha, vamos chamar de Margarida. O pai ia, eu era católica, ia para a igreja católica, ele agarrava o gosto do pai e ia com ele para a igreja. O pai lá, chegava lá, se ajoelhava na porta da igreja, ia ter lá à tarde, e eu ia também agarradinha no lado dele. Depois, quando eu me queimei, que fiquei o tempo todo no ano e pouco na cama, o pastor, aquele pastor que eu falei com o Antônio, que ele era uma pessoa muito boa, que era de iluminação, mas era o pastor Antônio. Daí ele fazia curso na nossa casa, Casar Grande. Depois do curso, eu me alegrava, tudo. E daí ia dormir. Dormia, mas minha cabeça me botava, estava dormindo. E eu olhava para redor de mim, 2, 3 homens, arco como irmão ali, ó. Os braços assim em cima de mim. Todos 3, 2, 3. E eu olhava assim, chorava, me alegrava. E eu me percebi com as mãos bem assim. Depois ele saiu, eu ficava com a dó. Chegava no outro dia, assim, a mãe disse, minha filha, já criou pele na mão, ao redor tudo. Eu ficava feliz, contente, alegre, porque foi uma vida muito amargurada, né? E Deus, humano e pouco no fundo de uma cama não é fácil. Mas tá bom, meus irmãos, Deus nos ajude a chegar ao fim da nossa jornada feliz e contente. Amém. Amém. Vale a pena esperar em Deus, que Deus possa ter confiança em mim. Eu vou dar um destaque do culto de quinta-feira
lá em Goiânia. O pastor Joaquim pregando no programa de rádio, e ele falou assim que suspeito. Que às vezes o médico vem e fala, tu tá suspeito de câncer, disso, daquilo. Mas suspeito é uma coisa assim que deixa a família toda apavorada. E é o câncer. E aquilo foi para mim, porque quando eu fiz os exames, o meu exame estava assim, suspeito positivo. E eu falei pro médico, suspeito para mim não é nada. Graças a Deus. Aí ele disse, não, é assim, é. Eu disse, não, suspeito não é nada. Quando o pastor Joaquim falou lá no recanto, eu disse, olha aí, ó, suspeito não é nada. Glória a Deus. Amém. Só suspeito. Do recanto, pastor André. Deus gosta de colocar seus filhos em prova. Que coisa boa é ser provado por Deus. Destaque de 3 a 4 programas de rádio que eu ouvi. Quando às vezes as lutas vêm pra gente, a gente está batalhando, está lutando, está esperando e pensando que Deus está me provando. Aí nos programas de rádio em seguida, e uma vez aqui na igreja eu ouvi: as lutas, nem todas as lutas que você está passando, os problemas, você pode pôr na conta do inimigo, porque é Deus te provando para ver até onde vai a tua fé. Amém. Amém. Jó não desanimou com as lutas. Não podemos desanimar. São bastante. Nogueira, só um minuto. Como é que foi organizar toda essa gente para ir para lá? O senhor levou até churrasco aqui para nós fazer lá. É só Jesus. Só Jesus. Jesus. Explicar eu não sei. Se for explicar, a gente não sabe como é que acontece. E a missão é 2 ônibus ano que vem. É 2 ônibus, se Deus quiser. Amém. Amém. A fé é o que nos salva. Pastor, Vanderlei, hoje pela manhã, o papel de Satanás é provar os filhos de Deus. Os nossos motivos e objetivos precisam estar corretos na perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Destaque do recanto, pastor Ezequiel Bernardo. Não importa quantas vezes você cai, siga em frente. Destaque do pastor Humberto. Se você quer ver Deus no seu universo, livre-o para dentro de você. Destaque do pastor Vanderlei lá no recanto. Filho de Abraão não enfraquece. Filho de Abraão, quanto mais luta, mais ele fica forte. E daí do pastor Jonas lá na capelinha. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, a sua vida, mas demais coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Glória a Jesus. O destaque do recanto para mim, sabe qual foi? Estou pensando até hoje, não parei de pensar. O pastor Vanderlei falou assim: é hora de nós expor aquilo que está aqui dentro. Glória a Deus. Amém. Quem lembra da pregação do pastor lá? Foi na quarta, né? Muito boa, graças a Deus, nos ajudou muito. Lembra dos anjos, né? Na dificuldade nós podemos lembrar
existe anjo acampado, né? Eu pensando ali, tudo que diz o pastor, tudo com a quantidade de barraca, né? Se Deus pudesse abrir nossos olhos, o que nós não veríamos, né, pastor? Mas muito bom, né? Vamos ajudar. Pastor, eu quero destaque para o senhor lá. Tem mais aqui, irmão, assim, ó. Wilber, depois o irmão Samuel. Daniel. Falando em... Eu vou dar um destaque lá do recanto lá. Eu fui escalado para trabalhar das 2 às 5 da manhã, né? Eu não sou de ter medo assim, né? Mas quando eu acordei, a gente não consegue dormir muito bem, que ele vai dormir 11 e pouco, 2 da manhã tinha que acordar para fazer a ronda. E eu acordei 1 e pouco ali, tu saia de fora, por mais que a gente dá uma olhada, tudo escuro assim. Dá tipo um arrepio na gente assim, ó. Mas quando chegou na hora que eu tinha que assumir o meu posto de dever, assim, tu sente assim que é uma presença que vem em você ali. Daí tu sai dali da barraca, sai lá do fundo, lá, vai até lá na sede lá. Assim, tu sente um poder que está sobre a gente, assim, nós andávamos para lá e para cá, ali no escuro, como se estivesse andando aqui dentro, assim, na claridade, né? Que nem o pastor Gideão falou que tem muita virtude escondida ali, mas aqui também, aqui nessa igreja aqui, pode ter certeza que lá e aqui é o mesmo Espírito, assim. Basta você chegar aqui e agarrar o que você vem buscar aqui, que Deus tem tudo para nós. Em nome de Jesus Cristo. E tem que ter a mão de Deus, né, pastor? Tudo aquela gente que a gente vê lá, exposto ao tempo, assim, vamos dizer, é só a mão de Deus para livrar de alguma coisa, né? O inimigo, com certeza, ele tenta de todas as formas, como diz o irmão Daniel, algo diferente acontece, né? Desde o serviço deles, imagina a responsabilidade, a gente está lá com criança, dormindo dentro de uma barraca, a gente, de certa forma, está seguro, está confiando. Então tem que ter a mão de Deus, né? Graças a Deus. A gente tem muitos destaques que a gente acaba carregando isso no nosso coração, mas do recanto, uma do destaque que eu tenho é que esta vez nós fomos privilegiados. Eu gosto sempre, quando for no recanto, fazer aquele passeio de trenzinho. Eu já é a 4ª vez que eu vou. Porque nós já tínhamos ido 3 vezes, mas a 4ª vez, porque a gente foi uma vez a mais por causa de ir com o pastor Jonas. Desta vez nós fomos privilegiados para estar a esposa e o pastor, a família, né? O pastor e a esposa fazer um passeio. O irmão Joaquim Rodrigues também esteve junto. E nesse passeio a gente viu algo diferente. Todas as vezes que tu passa, eu já tinha passado nesse local, e cada vez que você passa, próximo onde foi cantado o hino do Caminho Estreito, que foi o último hino, o último clipe que foi gravado, com a presença do pastor Joaquim Gonçalves, quando ele acenou, que ele acena com a mão assim, né? Irmãos, eles estavam passando por ali, e na verdade aquela vez foi a vez que o conjunto estava gravando, mas naquele momento o pastor Joaquim tinha convidado o irmão Joaquim Rodrigues para levar ele no local onde apareceu Elohim, Gabriel e Miguel. Ele tinha ido lá. Nós não sabemos exatamente o lugar. A única pessoa que sabe o local aonde foi esse encontro é o irmão Joaquim Rodrigues. O pastor Joaquim levou ele lá. E nesse local, o irmão Joaquim Rodrigues, ele pediu para o pastor Joaquim:
Ele disse: pastor Joaquim, foi uma visão que o senhor teve? Ou foi um sonho? E ele disse assim: não, foi uma aparição. Foi com os olhos abertos. Uma aparição. Ele viu a hora que ele estava saindo, e foi entre a Capelinha e a Praça Pimentel. A Praça Pimentel é onde o pastor Jonas plantou vários pés de manga, 4 ou 5 pés de mangas, no meio da mata. E ela se entrelaçou assim, bem na passagem, uma coisa sobrenatural. E é uma das plantas que mais produz manga, é lá, naquele local. O pastor Joaquim gostava muito disso. Essas trilhas que a irmã Kelly falou, o pastor Joaquim ele ficava 1 dia, 2 dias, dormindo nesses acampamentos que ele tinha, nesse local. Mas voltando ali, eu não sei se vocês observaram, o pastor Wesley Rodrigues, ele deu um toquezinho, que eu viu a capelinha, viu ele falando sobre isso. Então o pastor Joaquim contou que ali ele recebeu essa aparição, e depois ele mesmo falou, que nós ouvimos a fita, que era Elohim e Gabriel e Miguel que vieram ao encontro dele. E uma voz dentro dele dizia: visita a Abraão. E quando ele viu isso, ele falou: fala. E aquilo falou dentro dele: isso não é para você, é benefício do povo. E aquilo que nós ouvimos o irmão Kia falando, nós vemos que aquele lugar é um lugar especial. É porque, se você parar para pensar, quando Elohim visitou Abraão, eles chegaram na casa de Abraão com os seus pés. Como é que eles chegaram com seus pés? Empoeirados. Então, naquela região, pisou Elohim. Nós poderíamos, como diz o pastor, o irmão Joaquim Rodrigues, pastor Jonas, nós podíamos fazer um cavalo de batalha e fazer aquele lugar um lugar. Mas nós temos revelação do que aquilo significa para nós. E é uma coisa totalmente diferente. Tu passa cada vez, eu não sabia que era esse local aqui. Mas quando você vai chegando e tu passa a capelinha, tu sente algo aqui no seu coração, assim, que você chora. E logo em seguida é tocado o hino, o caminho estreito, e a gente ouve, porque em cada lugar daquelas trilhas tem uma história. Tem uma história. Então tu vai andando assim, é um privilégio grande e de você saber. Eu estava vendo que a irmã Aparecida colocou ali no companheirismo o ministério que Deus tem dado para nós nesse país através do saudoso pastor Joaquim. É um privilégio nós fazer parte disso. Porque o que Deus tem feito num simples homem, como, vamos dizer assim, homem como nós somos, mas o ofício que carregou. Então a gente carrega isso, e todas as vezes que eu for e tiver uma oportunidade de fazer essas trilhas, eu quero passar por ali. Porque aquilo ali nos revigora. Para mim, ele me traz força, e muita força, passar por aquele lugar. E você sentir, e aquilo vem na tua memória. Porque quando nós pensamos assim, o que nos traz a memória das coisas? É você ver a passagem, as escrituras, e você entrar, como a irmã falando sobre Jó, nós vimos sobre Jó, nós trazer aquele quadro para nós hoje. Não é verdade? Você ouve, tudo que você ouve, que o profeta diz, a mensagem do profeta, quando nós estamos meditando nela, você trazer ela para o presente, para ti. O que significa aquilo? A mesma forma é você estar lá e trazer aquilo, o que aquilo significa para nós.
né? Então, a gente, cada vez que a gente vai, é uma experiência que a gente sente no coração da gente e a gente fica com vontade de voltar. Eu disse para os irmãos lá em Trindade do Sul, se eu pudesse levar e pagar para todo mundo ir, eu pagaria e levaria todos vocês. Por quê? Porque é algo sobrenatural que você sente. Isso não sei, no meu coração é assim. Eu creio que no coração de vocês também é assim. Para quem já foi sabe disso. O que significa isso? Então, vale a pena. Eu disse assim, não é, que nem diz o pastor Gideão, isso daqui não é gasto, é investimento. Investimento é uma coisa que é para a vida toda. Você faz investimento não é para agora, é para o futuro. É verdade, você nunca vai fazer investimento, eu vou fazer um investimento para aqui, para usufruir agora, você vai fazer para o futuro. Então é isso que na verdade você... Só que lá é bem curto prazo, né? É curto prazo. Não é? Não nem médio. Mas a parte espiritual, irmão Dacílio, é muito sobrenatural. É uma coisa assim, sem explicação. A gente fica assim, às vezes, sem palavras. Para dizer, tem que viver aquilo. Ô pastor, No Dacílio não tem outra coisa que te faça você gostar, que faça você querer voltar lá, senão essa parte. Tem um rio bom, bonito, tem, mas aqui teria quantos? Aqui teria muitos rios até melhores, né? Pertinho aqui no Rio Uruguai, Rio Paranazão. porque, vamos supor, ali ficou marcado, né? Mas eu penso assim, igual a mãe de Sansão, teve encontro, a Bíblia diz encontro com Deus, mas Deus até hoje ninguém viu, então é o anjo. Quando fala do anjo do Senhor, é o mesmo Senhor, né? Não teve encontro com o anjo do Senhor por 2 vezes, a mãe de Sansão. E aonde Jacó dormiu, né? O Senhor não sabia que o Senhor estava aqui. Ou supor, lá na Galheta, quem já foi na Galheta, lá na praia, se você olhar ali por trás das pedras, tem lugares excelentes para você orar, passar 1 hora, 2 horas orando e ninguém vê. E o meu sogro orava, o filho era tudo filho, o neto que estava no mar ficava meio agitado, começava a cair um vento, o meu sogro ia orar, e eu pedia a Deus. Aí um dia, eu e meu sogro se demos, toda a vida se demos muito bem, entendeu? Eu disse, Otacílio, vem cá, eu quero te mostrar onde é que eu oro. Agora, dessa vez que eu estive lá, procurei e não achei. É uma pedra tão significativa que a grana está por uma pedrinha desse tamanho, assim. Ele sentava ali naquela pedrinha, lá em cima do morro, virado para fora, levantava a mão e começava a orar. A vida toda ele fazia aquilo. Acha que aquela pedra ali não tem unção? Não é uma montanha, não é uma gruta, é aquilo ali lá em cima do morro. Entendeu? Essas coisas eu creio. Eu creio porque aonde tem espíritos errados, você de longe nota, sente aquele espírito errado. Eu já estive num lugar, lá na Vela do Uruguai, para lá de Coronel Bicaco, o pastor, 5 metros você sentia os demônios embaixo do pé do limão. Não dava de se aproximar daquele pé do limão, você sentia, arrepiava o cabelo. Entendeu? E agora, não é bem maior quem está conosco do que está no mundo? Entendeu? Eu creio nessas coisas 100%, esses poderes, porque tem poder sobrenatural. E outra coisa, uma coisa eu passar para outra que é o mesmo significado. Eu tinha uma tia que era macumbeira. E nós morávamos em 3 famílias, 3 irmãs dentro do mesmo lote. E se a minha mãe tivesse
tivesse na casa dela, nada de Satanás se me. Entendeu? A minha mulher é uma mulher de muita fé, muita dedicação. Então essas coisas, o pastor Joaquim, aquilo ali, quantas vezes ele dedicou aquilo a Deus? Quantas vezes? Quantas vezes? Entendeu? Eu acho que o pastor Joaquim ia lá e simplesmente assim. E outra coisa, não quero, eu vou te dar uma orientação. Quando você voltar na capelinha, pode ir tranquila, que a onça não ataca pela frente. Só não vá atrás, porque a onça só ataca por trás, vai mais na frente um pouquinho. É por isso que eu não quero a última. Né, pastor? A onça não ataca. Graças a Deus, mas é bem verdade isso. É uma atmosfera. Na verdade, quando Pedro, Tiago e João estavam no monte, não era um monte santo, era o povo, né? Era um Deus santo no monte. Né? Então, a pessoa pensa, é um lugar santo. Não, não é isso. Mas é um povo santo, com o mesmo espírito. E aquilo que nós ouvimos no encontro, aquele programa de rádio que eu falei, o destaque de manhã, irmão, nós somos filhos. Filho é sequência. Não tem nada, nós não estamos indo lá para imitar o pastor Joaquim para ser. Jamais. Mas nós somos a sequência desse ministério. Então, gente, aquilo está dentro da gente. E não é, Edivaldo, que nós gostamos da mata. O Brana gostava da mata. O pastor Joaquim gostava da mata. O pastor Jonas gosta da mata. E uma das coisas, irmãos, que nós temos que observar é uma coisa. E pouca gente tem observado isso. O pastor Jonas é um apóstolo de Deus dado para esta nação. Feliz é aquele que agarra isso e poder enxergar isso. Muitos não estão enxergando isso. Companheiros nossos não estão enxergando isso. Mas Deus tem dado graça a nós enxergar. É a sequência do ministério do saudoso pastor Joaquim Gonçalves. A palavra do pastor Jonas tem um peso muito grande. Muito grande em nosso favor no Brasil. Digo isso com temor no meu coração e amor ao nosso Deus. Porque falaram o que ele falou no recanto, ali a respeito dos jovens, tem que ter uma direção de Deus. Não é qualquer pastor, não é eu chegar aqui e falar e botar na internet, no YouTube para aconselhar alguém ou para dizer. Tem que ter um ofício apostólico para falar essas coisas e colocar as coisas no seu devido lugar na hora certa e no momento certo. E tem sido uma ajuda para nós pastores. Pastor Jonas Felício Pimentel, digo isso de coração, de alma, tem sido uma ajuda para nós, os pastores no Brasil, nesse sentido, e tem tido uma força tão grande. Para quem conheceu o pastor Jonas antes de ocupar o ofício que ele ocupa, você pensava assim, por isso que muitos pensam assim, como que vai ser ele no lugar do pastor Joaquim? Como é que vai ser? Tem que ser outra pessoa, tem que ter pulso, tem que ter isso. Desculpa, Licor. E uma coisa que a gente vê, que Deus cumprindo a sua palavra através da mensagem do profeta, que Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita os chamados. E ele foi chamado para ocupar esse ofício, e Deus tem capacitado de uma forma sobrenatural. Que a gente vai no encontro, sente a mesma coisa, a direção de Deus, o equilíbrio nas nossas palestras, e quando a coisa está destrilhando do trilho, porque o inimigo luta de todas as formas para nos desequilibrar, Deus tem colocado um braço forte. Ele tem sido um braço forte, tem chegado e dito, não,
chega, aqui não. Vamos mudar de assunto, o senhor não segue nisso. Amém. E isso tem dado grande ajuda para nós. Então, isso é um reconhecimento que a gente faz e gratidão a Deus pelo ofício que Deus tem nos dado. Não estamos desamparados. Amém. Eu lembro que quando o pastor Joaquim partiu, e saudosa memória, ontem completando 4 anos, muitas pessoas disseram: não, pastor, nós vamos ter que ficar, cada um cuidar da sua igreja, e vamos ficar quietinho. Agora acabou tudo. Oh, Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus já tinha a pessoa certa. E se Deus um dia recolher, pastor Jonas, Deus tem a pessoa certa. A obra não é dele, a obra é do Senhor Jesus. Da mesma forma eu digo aqui em Passo Fundo, se um dia Deus recolher, Deus tem a pessoa certa. A obra não é minha, a obra é do Senhor. E Ele jamais desamparou seus filhos, jamais desamparará. Eu creio dessa forma. E Ele tem sido de grande ajuda para nós nesse sentido aí. E eu dou graças a Deus por esse ministério. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Vou pegar um destaque do irmão Sérgio ali, pastor. Glória a Deus. Se for funcionário. Um destaque do senhor da escola, do recanto. Da escola e do recanto. Do recanto, eu dei um abraço no pastor Jonas, e disse: pastor Jonas, eu lhe conhecia o senhor aqui no recanto, aqui, já me conhecia, né? Mas eu conhecia o senhor aqui andando de bicicleta, fazendo conserto de rede de luz, esgoto, bomba d'água, da maneira dele andando de bicicleta, o dia inteiro. A roupa de trabalho, assim, dando a manutenção. Dizia, irmão, sempre fiz isso, e sempre fiz com prazer. E isso estava dentro do meu coração. E do destaque da escola, do senhor, que o senhor pregando, mostrou, lembrando a fala, que todos iam lá para falar com Jó. Né? E que privilégio eles tinham de ir lá falar com Jó, com o profeta, né? E esse é o grande privilégio que nós temos, de nós reunir e ter esse grande companheirismo. Lá, pastor Jonas, lá no recanto, lágrimas escorriam dos meus olhos, dos irmãos. Eu sentava perto dos irmãos antigos, daí eu perguntava como é que aceitou essa mensagem, como é que veio essa mensagem. Meu Deus do céu. Ali a gente vê Deus no assunto. Eles ouviam o programa e iam nos familiares: você tem que vir aqui em casa a tal hora. Tem um homem pregando uma mensagem de Deus, que deu bem certo no meu coração. E aí começou a reunir o povo. E isto tem feito em nosso coração essa mensagem. Que Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos fazer uma oração, né, pastor? Tem um irmão que gostaria de fazer uma oração? Vem cá, pessoal. Deus eterno, Pai maravilhoso, como agradecidos somos, Deus, por o Senhor ter nos dado esse privilégio, Pai, e nesse dia nós estamos vivendo esta mensagem, Pai, que nos prepara para o arrebatamento, Deus. Muito obrigado, Pai querido, do Senhor ter aberto esse caminho para nós, Pai. Poder caminhar, ó Deus. Ó Deus eterno, que felicidade é em nosso coração, Deus, de pertencer a essa família, Pai. Muito obrigado, Deus querido, por esse ministério, Pai, que o Senhor tem dado nessa cidade, Pai, por o nosso pastor, ó Deus querido, por o reconhecimento dele, Pai, sobre o ministério, Deus querido, de todos os outros pastores, ó Deus querido, que estão nesse companheirismo, Pai. Ó Deus eterno, que isso seja cada dia mais vivo em nosso coração, Pai. De vivo em nossa alma, aleluia, Pai querido, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, que o Senhor nos dará cada dia a porção, Pai. Aleluia. No nome do Senhor, eu te agradeço, Jesus. Amém. Amém. É 5h30, né, pastor? Estamos de novo em clima de Santa Ceia, amém?